Está começando mais um episódio do Papo de Montenegrino. Como você já sabe, semanalmente temos entrevistas com temas gerais, nacionais, globais, mas sempre com um recorte local, olhando com carinho para o Vale do Caí. Sempre na quinta-feira, às 10 da manhã, um episódio novo em que damos espaço para pessoas, entidades e ideias de Montenegro que estão se destacando em diferentes áreas. Eu sou o jornalista Cássio Pereira. Eu sou a jornalista Manuela Petri e conosco na coordenação desse podcast está João Roden, responsável técnico. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, @Papo de Montenegrino. Deixe o seu like, comente sobre os conteúdos e também envie sugestões de temas e entrevistados para conversarem com a gente aqui no programa. E se você tem interesse em apoiar e patrocinar esse podcast, que é um projeto totalmente independente, também pode fazer contato conosco nas redes sociais. Vai ser uma alegria divulgarmos sua marca, empresa ou produto aqui no programa. Antes da pauta de hoje, queremos mandar um abraço para o Nayan Baizek, nosso amigo designer, super competente e que nos ajudou nas questões gráficas do Papo de Montenegrino, inclusive responsável pela criação da identidade visual do projeto. Valeu, Nayan, e agora sim, vamos à conversa do dia. Desde o primeiro caso de coronavírus no Brasil, tem se falado sobre a politização da pandemia. As diferenças entre esquerda e direita ficaram ainda mais claras com a crise sanitária? Ao nos aproximarmos da casa de 400 mil mortos no país, percebemos o quanto o governo atual errou e continua errando no combate à Covid-19. Mas quais alternativas vêm do lado contrário? Hoje o papo é justamente sobre o papel e o posicionamento da esquerda no Brasil atual. Quem conversa conosco é o montenegrino Diego Airoso da Mota. Ele é licenciado e mestre em Ciências Sociais pela Unicinos, doutor em Sociologia pela URGS, com período de estudos no King's College, em Londres. Diego também foi o primeiro servidor concursado da Câmara de Vereadores de Montenegro e atua há 14 anos na Justiça do Trabalho, 4 deles no Memorial da instituição em Porto Alegre. Diego, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, e é ótimo poder conversar contigo. Olá, Cássio. Olá, Manuela. É um prazer estar aqui, né, participando desse projeto com vocês. Agradeço pelo espaço, pelo tema, né, um tema sempre muito importante, política, enfim, né, e cada vez mais presente no nosso dia a dia, né. Então, é isso. Vamos lá, vamos juntos nessa caminhada de hoje. Diego, de maneira geral, como a esquerda tem se comportado com relação à pandemia no Brasil? Essa entrevista foi gravada no final de abril, e por isso alguns dados podem estar desatualizados. Eu diria que errando menos quando faz o óbvio, né? Ainda que por vezes de modo claudicante, como visto na ação de alguns governadores e prefeitos, né? Fazendo o quê? Basicamente adotando medidas de prevenção coletivas, como a restrição de circulação, mas poucas vezes, né, com a radicalidade devida, e na articulação para a compra de vacinas. E, por outro lado, estimulando ações individuais, como o incentivo ao uso da máscara, que não por acaso, né, tem quase se tornado uma insígnia política, né, e, eventualmente, também lançando mão de ajuda financeira a quem, né, precisa. E são muitos que precisam, né, temos visto. O óbvio, nesse caso, também vai incluir uma contraposição ao negacionismo, ao diversionismo e ao charlatanismo, que se manifestam em várias possibilidades, né? E aí, então, a gente pode pensar em uma delas, essa tão expressiva quanto assassina imunização de rebanho, aqui entre aspas, que no caso não se dá por meio da vacinação, mas da aposta na exposição das pessoas à contaminação, né, ao custo trágico e previsível de muitas mortes. Já que a dita gripezinha, né, que é uma chuva que todo mundo vai pegar, né? Essa é a conversa. Outra manifestação desse negacionismo, desse diversionismo e desse charlatanismo seria a falsa dicotomia entre saúde e economia. E pior, com uma tendência, quase uma torcida oficial mesmo à segunda. Também se manifesta na ênfase à reação em vez da prevenção, em especial pelo incentivo ao uso de medicamentos, que por definição remediam um mal já ocorrido, que comprovadamente não só são ineficientes, como potencialmente danosos, como bem nos mostraram, inclusive, as emas do Alvorada, né?
E ainda se manifesta também, vejam só, na evasão política, ou seja, na omissão e na transferência de responsabilidades. Tudo isso ainda, né, o que é pior, temperado pelo conspiracionismo, que, entre outras facetas, vai aparecer sob a forma de uma quase incompreensível sinofobia, eu diria, né, uma aversão à China, tomada como uma das chaves ideológicas que, enfim, ligariam esquerda/comunismo com falta de liberdade. E que, por outro lado, para encurtar uma longa história, é o parceiro comercial, o maior parceiro comercial do Brasil. E até o momento, a gente poderia dizer que é a fonte esmagadora, né, de parte esmagadora das vacinas anti-Covid aplicadas no país. E, por outro lado, ainda esse conspiracionismo vai aparecer sob a forma de uma crítica a um fantasma, uma ficção, né, chamada globalismo, o que eles chamam de globalismo, e que tem hoje na OMS, na Organização Mundial da Saúde, e nas orientações que ela enuncia, né, um de seus fantasiosos representantes. Isso tudo no plano do executivo, né? Esse é o cenário onde a esquerda, né, trabalha no plano do Executivo Federal, tendo que combater essas questões, se opor, enfim, a elas, no plano do Executivo. De resto, a esquerda como núcleo da oposição no parlamento, aí, no plano do Legislativo, onde é possível perceber que o correto seria falar de esquerdas, né, assim como de direitas, né, ela tem sido incapaz de costurar alianças que perdurem para além da próxima medida judicial contra atos do Executivo, né? O que leva para o seu lado da esquerda, ou para o comunismo, né, como temos ouvido por aí, o STF, que simplesmente, né, aplica o Manual da República, que é guardião, Constituição, e com ele o Judiciário, né, ao menos nessa visão que emana do bolsonarismo, que não por acaso os tomam como inimigos. Ainda assim, é via Judiciário, apontando ilegalidades das ações do governo federal, que a esquerda tem conseguido ainda emergir da asfixia que a própria pandemia ajudou a colocá-la, né? Bom, e aí então eu falo nesse caso, de uma armadilha política que a pandemia trouxe à esquerda de uma maneira geral, mas que, de fato, já tinha se iniciado lá em 2013, algo que eu chamaria de a indisponibilidade das ruas. Frente a esse negacionismo de que eu falei há pouco, e que irradia do centro de liderança do país, a esquerda ela não pode mobilizar as ruas, que seria o grande motor de mudança política institucional, né? Se ela fizer isso, ela não só chancela o discurso que ela diz combater, de que a postura do governo federal é genocida, né, como ainda alimenta os proponentes desse discurso, né, que obviamente vão explorar isso, como já fizeram em outras situações, construindo toda uma narrativa, aliás, né, termo que a extrema-direita se apropriou do vocabulário de esquerda, desde um tempo para cá, de que a esquerda prega o fique em casa, vagabundos e covardes que são, mas sai para a rua e se aglomera quando convém, né? Então é o caso de dizer em relação ao que, né, a esquerda pode fazer com a rua, durma com um silêncio desses. Verdade. Diego, a gente viu uma falta de articulação, né, dos partidos de esquerda na eleição para a presidência da Câmara e do Senado há alguns meses, né? O que falta, já pensando em 2022, o que falta para haver, assim, para existir unidade na esquerda? Eu diria que um bom começo seria alinhar, além dos discursos, né, costuras políticas efetivas em torno da promoção da democracia, né? Suspender as desavenças programáticas e pragmáticas, os ressentimentos, né, que a questão do impeachment em 2015 tornou prioridade antagônica de alguns, e tentar construir uma agenda comum o mais amplo possível, né? Caso em que até mesmo forças normalmente mal vistas pela esquerda, como parte do empresariado, deve ser considerada, né? E aí a gente pode lembrar do José de Alencar como vice do Lula em 2002. No fundo, os representantes do capital, aí entrando especificamente nessa questão, querem ganhar dinheiro, óbvio. E para isso a estabilidade política é uma premissa básica, o que em extremos admite inclusive um governo que, pelo uso da força, mantenha energias sociais sob controle e, sobretudo, não interfira nos negócios.
ainda que promova um discurso que flerte com o autoritarismo por um lado, e tem um liberal radical, um Chicago boy à frente da economia, o governo Bolsonaro ele irradia instabilidade e contradição. Ele vive do caos, criando inimigos imaginários, no que a gente pode chamar de o pior estilo quixotesco, e se diz privatista, mas de fato interfere nas estatais com ações discursivas, com declarações, enfim, e ações administrativas, né? E pouco se movimenta para fazer, de fato, né, as privatizações que diz ser tão fundamentais. Ainda assim, os, entre aspas, donos do PIB e os novos ricos da Faria Lima, em São Paulo, seguem carregando o Bolsonaro no colo, apesar de algumas palmadas, né, como aquela carta dos banqueiros agora no final de março. E mas sem muita contundência também, né? Na verdade, ali o peso maior, além de tudo, se deu pela quantidade de gente que assinou aquele manifesto, e gente, gostemos ou não, importante, né? No campo econômico, enfim, gente que também, embora representando nesse momento o campo econômico, já passou pelo poder público, com cargos importantes, é presidente de Banco Central, ministro e tudo mais, né? E o discurso foi forte, de uma maneira ou outra, né, ali. E acho que, de alguma maneira, houve sinais de que o governo realmente respeitou, digamos, o que foi dito ali, né? Mas, de uma maneira geral, a levada seguiu sendo a mesma, né? E, claro, também bastante limitada aquela ação ali. Mas, de qualquer maneira, esses representantes, ou essa parcela do capital, né, segue, digamos, ainda com certo suporte ao Bolsonaro, né? E ainda nutre uma ojeriza pela esquerda, o Lula em especial, esquecendo que foi durante o governo Lula que a Bolsa Brasileira acumulou uma alta de mais de 500%, né? Pegar os 2 mandatos. No fundo, eles salivam por reformas que diminuam o tamanho do Estado e aumentem suas margens de manobra, livre de qualquer controle democrático. Enfim, claro que saber para que lado o capital está indo é fundamental para fazer política, gostemos ou não. Mas no Brasil, hoje, ainda é necessário mesmo resgatar a rua, né, cujo monopólio, como eu já falei, enfim, todos sabemos, desde 2013 a esquerda está tonta tentando entender como perdeu. E aí vem a pandemia, né, para apresentar, entre outros tantos, mais um desafio à esquerda, reocupar esse espaço que não tem estado disponível, né, afora os primeiros momentos do governo Bolsonaro, em que ela pôde mobilizar as ruas em reação aos cortes orçamentários na área da educação. E aí, justiça seja feita, Dilma também, né, a seu tempo, tinha operado, né, ações semelhantes, né, especialmente em relação ao ensino superior. Mas, enfim, para além, e aí a gente pode entrar em outra dimensão de atuação da esquerda, as redes sociais, né, para além delas, que de fato é um território onde os propagandistas da extrema-direita e do governo que ela instrui, né, têm transitado muito competentemente, mas que mesmo de uma forma não orgânica e espasmódica, um pensamento oposicionista, à esquerda, claro, é incluído, consegue ainda, né, achar um espaço. Na real, sobraram mesmo os não menos espasmódicos panelaços, ato que, né, são típicos da classe média, os argentinos bem sabem disso, e essencialmente localizados nas grandes cidades. Então, tudo isso para dizer que a margem de manobra nessas rotas aí, né, nesses campos de atuação, acabam sendo bastante limitadas. Na política de guerrilha sem armas, digamos assim, nessas pequenas ações, nas pequenas conquistas de posição do dia a dia, gestos que em outro contexto teriam baixíssimas calorias simbólicas, né, tornam-se, nesse contexto, atos de resistência mesmo, né, frente à postura oficial pouco iluminada, para não dizer pouco iluminista, né, do governo federal. Como
usar máscara, sair à rua o mínimo possível, ou nem sair, de preferência, evitar quaisquer aglomerações, defender a vacinação, né? Vejam só, chegamos a esse ponto. E, claro, né, enfim, vacinar-se quando possível, né, quando for o seu momento de fazê-lo. De mais a mais, a gente poderia dizer que há tempos se constata, claro, uma forte crítica também ao alegado centralismo do PT, né, como um dificultador dessa composição da esquerda, né. Mas aí a gente analisa o parlamento, a Câmara Federal, né, que é um ambiente que, mesmo com muitas distorções, essencialmente branco, hétero, normativo e masculino, né, promove uma certa ideia de representatividade da sociedade brasileira, né, enfim. Mas lá, mesmo com forte desgaste que o partido vem sofrendo nos últimos anos, o PT segue tendo a maior bancada da Câmara, né, junto com um dividido PSL, em parte bolsonarista, em parte rompido com Bolsonaro. Mas, enfim, o fato é que o PT, com todo o seu desgaste, segue tendo uma bancada muito potente, né, numericamente e qualitativamente, né, bastante atuante, né, na Câmara Federal. Sem contar que o tamanho da bancada federal, a bancada da Câmara, essencialmente, é o principal determinante da fatia que os partidos recebem dos fundos partidário e eleitoral, né? E bem sabemos, né, como o acesso a recurso financeiro faz diferença numa campanha, né? E aí acaba sendo um quesito que o PT, né, segue tendo muita força. Por outro lado, né, a gestão dessa força, a gestão desse poder ainda, né, de transitar no jogo político que o PT tem, por vezes acaba desaguando em escolhas estrategicamente questionáveis, né? Afastando aliados, alguns deles, inclusive, históricos, né? E aí o caso da esquerda de Pernambuco parece bastante emblemático, né? E nesse caso eu falo da disputa que a gente viu aí em 2020 entre dois primos, né? O João Campos, do PSB, de um lado, e a Marília Reis, do PT, né, disputando o segundo turno pela prefeitura do Recife. E aí a gente tem, então, uma família cujos ascendentes, em especial o Miguel Arraes, né, são absolutamente identificados com a esquerda. Hoje vive um rompimento entre primos, entre tio e sobrinho, e mesmo entre avó e neto. Em todos esses três pares dicotômicos, digamos assim, está o João Campos, filho do falecido Eduardo Campos, que hoje, enfim, é o prefeito, né, acabou vencendo, então, sua prima, e é o prefeito de Recife. Todas essas disputas, enfim, simples internas a uma família, né, absolutamente envolvida, né, com política, enfim, há muito tempo, que não se acertam na ocupação do espaço político, né. Em parte, esse desacerto é alimentado por orientações que são nacionais, né, e aí o Lula, inclusive, né, participando disso, que vão acabar nutrindo as mesmas dissonâncias lá no Congresso, né? Então, como isso mostra que o nacional e o local, né, especialmente falando de grandes capitais, óbvio, grandes colégios eleitorais, né, são importantes. E aí eu lembro também, para finalizar essa questão, o fato de que a recém-citada aqui Marília Reis, a propósito da pergunta, né, que lembrou a eleição da Câmara, né, protagonizou ela, a Marília Reis, também ali uma contenda bastante curiosa, assim, e que mostrou a força que, apesar dos pesares, o PT ainda tem. Vocês lembram que naquela ocasião, né, o recém-eleito presidente da casa, o Arthur Lira, fez um malabarismo regimental lá que excluiu o PT da mesa. Claro, me recordo. Pois então, aí depois de muita briga, enfim, ele cedeu, né, e acabou honrando os acordos firmados e que, em geral, levam em conta o peso das legendas no parlamento, independente, né, da composição das chapas, né, originais que vão à disputa pela liderança da casa, né. E aí, então, mesmo tendo que disputar, depois de tudo isso, tendo que disputar com um colega de partido, uma votação extra, inclusive específica para um cargo da mesa, a Marília Reis, então, conquistou essa vaga, que seria de segunda secretária, né, da mesa, para o PT.
Então, vaga essa que o partido só conseguiu manter, então, de fato, justamente porque tem o tamanho que tem na casa, né? Então, para a gente ver o quanto que é um jogo difícil, né? Um jogo difícil de equilibrar entre essa ideia de o PT como concentrador de poder, né? Centro emanador de poder da esquerda, mas que sim, que ainda mantém, de fato, uma força, né? Apesar de todo o desgaste e tudo mais, né? Diego, um ataque que a esquerda sofre seguidamente é justamente o de Lula dependência, ou seja, de não conseguir formar outro nome forte. Isso, de fato, é um problema? Eu aproveito para te perguntar o que representa a decisão que tornou Lula elegível outra vez. Eu não sei se é um problema, mas é sim um fato importante, essa Lula dependência, digamos, né? A reentrada do Lula no páreo traz um rearranjo total ao jogo, né? Para a esquerda como um todo e para o PT especificamente. É uma nova oportunidade de forjar ou fortalecer novas lideranças, né? Ainda que tendo, né, por ponto de partida, a figura do próprio Lula. Na verdade, essa eu uso a expressão novamente aqui, é uma armadilha que, de certa forma, se a gente ampliar um pouco, né, a contexto de análise, a Venezuela, pós-Chávez, também enfrentou, né? Ao receberem o bastão, tanto Maduro quanto a Dilma eram descendentes políticos que não tinham nem próximo, nem perto do carisma que seus antecessores e referentes emanavam, né? Mas tinham, claro, a bênção deles. E aí some-se a esse carisma, claro, o contexto econômico mundial que ambos, Lula e Chávez, souberam aproveitar e reverter em desenvolvimento social para as populações que governavam, né? Então, enfim, esse poder, digamos, né, de conquistar, né, a sociedade pelo seu coração, especialmente, que tanto Lula e Chávez, de uma maneira ou outra, tinham, não se transferiu, obviamente, automaticamente para os seus sucessores, né? E por aqui, o tamanho desse gap, né, dessa diferença, mostrou sua cara com o impeachment da Dilma, né? Embora tendo enfrentado uma dificuldade política bastante grave, ela não tinha o capital político e eleitoral que o Lula tinha, né? E que claramente fizeram Lula, né, enfim, atravessar uma turbulência do tamanho do mensalão e ainda se reeleger em 2006. Uhum. No caso da Dilma, embora tivesse, né, fosse respeitada por sua biografia, menos pelos amantes da ditadura, ela nunca se destacou por sua habilidade política, né? Não por acaso, sob esse argumento, em 2013, seu governo perdeu o apoio de um dos principais aliados, há 10 anos já junto com o PT, o aqui recém-mencionado PSB do Eduardo Campos, né? Antes disso, ainda em 2013, a gente teve as manifestações de rua que, sendo aos poucos apropriadas por movimentos de direita que mobilizaram parte da população via redes sociais, foram o início de um processo que 2 anos, uma crise econômica e uma crise política depois, culminaram no impeachment da Dilma, né? Ou no golpe, como muitos, a meu ver, acertadamente tratam daqueles acontecimentos. O retorno do Lula ao tabuleiro, enfim, representa, obviamente, um novo momento para o campo da esquerda, ainda que signifique um adiamento do andar da fila, digamos assim. Ao mesmo tempo, dada a conjuntura, se pode dizer que é uma aposta altíssima, né? O Lula presente novamente e o candidato natural, quase, do PT e do núcleo à esquerda, né, em 2022. No caso o Lula vença em 22 e as previsíveis reações à sua eleição não firam de morte a já tão esfolada democracia brasileira, né, é possível que a forja, a construção de uma nova liderança de esquerda com envergadura eleitoral nacional aconteça já para 2026, na eleição seguinte, né? Já que Lula, então, seria já um octogenário, né? Isso poderia ser um fator que o fizesse se retirar da vida política, enfim. Mas o provável,
contudo, a depender, claro, do desenrolar da vida política do país até lá, é que a reeleição seja o plano A, né? Daí a emergência de um outro candidato, ou outros candidatos que sucedam a Lula, teria um ambiente só lá em 2030, né? Depois de um segundo mandato, ou no caso, quarto mandato, né, de Lula. Tudo isso caso ele vença em 2022. Agora, caso ele perca em 2022, o que pode acontecer, né, até mesmo por um nome que no mínimo dialogue com a esquerda, não importa, o processo de conformação de uma nova liderança nacional de esquerda a partir da figura dele talvez seja repensado, né? Mas é de novo a manifestação daquela arapuca de que eu falava no começo da resposta, né? Ganhe ou perca, como fica a esquerda depois dele, depois de Lula? Quase como o Haddad, como a Manuela Dávila, como o Boulos, especialmente este, né, dado o seu destacado e até para muitos surpreendente desempenho na eleição à Prefeitura de São Paulo em 2020, né, despontam, todos os três, hoje como naturais candidatos a suceder o Lula, né. Boulos e Haddad, alternativamente, despontam também como nomes fortes ao governo de São Paulo, o que é um fator também a considerar, né, sobre a sua viabilidade, sobre o seu lançamento, digamos, como um nome a suceder Lula adiante, né. E aí, a gente poderia também citar que, correndo por fora, veria ainda governadores como Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, e o Rui Costa, do PT da Bahia, né, que eventualmente aparecem aqui e ali como cotados da sucessão lulista. Bom, todos eles, né, todas essas alternativas ao nome do Lula, mesmo os não filiados ao PT, em qualquer circunstância, vão ser sempre alvo do eleitoralmente relevantíssimo antipetismo, né, inclusive em uma eventual composição em que figurem como vice, diga um nome ou força mais ao centro. Eles não se despetizam, né, digamos. Essa pecha sempre vai estar colada com eles. Né? Evidentemente, também não se pode negligenciar um nome como o Ciro Gomes, né? O que tudo indica, dizendo-se representante de centro-esquerda e evocando uma herança brisolista, digamos, um tanto tardia, né? Se colocara não como alternativa, mas como contraponto mesmo ao Lula em 2022. O que, a depender do tom adotado ou a ser adotado, enfim, em sua campanha, poderá melar de vez qualquer composição entre ele e o seu PDT e Lula. Algo que já é bastante improvável, né, especialmente após o magoado exílio do Ciro em Paris, na campanha para o segundo turno em 2018. Então, nesse sentido, parece mesmo terem razão os analistas que, enfim, têm dito que o espaço na disputa a ser ocupado por Ciro, especialmente com vistas ao segundo turno, é o do Bolsonaro. As pesquisas de opinião mais recentes, embora estejamos ainda bastante distantes da eleição, não apontam assim, um cenário promissor para o Ciro. E mesmo seus concorrentes pelo papel de representante da dita terceira via, né? Seja lá o que isso signifique. Bom, mas uma coisa é certa, né? O recente anúncio do Ciro e do Carlos Lupe, né, o cacique pedetista, sobre a contratação do João Santana pelo PDT, João Santana, né, publicitário, enfim, que foi o idealizador das campanhas vitoriosas, enfim, do Lula e da Dilma, e até chegou agora, alguns dias atrás, a sugerir que o Lula fosse vice na chapa com o Ciro. Essa contratação, enfim, é um sinal de que o jogo vai ser pesado, né? Então, é um nome que ainda, o nome Ciro Gomes, enfim, ainda pode ser um nome que se viabilize com mais vigor nos próximos tempos aí. Diego, falando sobre mais um ataque, vamos dizer assim, que a esquerda costuma receber aqui no Brasil, né? A gente falou antes da lulodependência. Outra afirmação frequente é que a esquerda ficou intelectualizada demais, né? Se fechou na universidade, se afastou das pessoas. Isso teria sido um dos fatores determinantes para que o discurso bolsonarista colasse tão bem na última eleição, né? Entrando nessa brecha.
Tu concorda com isso? Tu acha que, de fato, a esquerda precisa fazer uma mudança nesse sentido? Sair da universidade e voltar para a rua, se a gente pode dizer assim? Eu acho que em parte sim, mas em parte não, né? Eu não acho que a esquerda tenha se encastelado num academicismo, né? Embora a ideia de reconquistar a rua, como comentaste, de que já falamos também em outra questão, nos indique sim que há margem, muita margem, inclusive, para que a esquerda reaproxime seu discurso da sociedade, né? Especialmente após a digamos, bem-sucedida exploração política do que a gente poderia chamar de uma estética pão com leite condensado, né? Talvez fosse o caso de que a esquerda, em nome do pragmatismo, circunstancialmente enfraqueceu seus laços com ambos os atores, ambos os lados, né? A academia, por um lado, com seu instrumental para conhecer e intervir sobre a realidade, e a população, com seus anseios e demandas materiais e simbólicas. Bueno, de qualquer maneira, eu acho que essa proximidade histórica da esquerda com a universidade é, pelo contrário, um ponto a ser celebrado, não é um problema, né? E não por acaso as universidades têm sido tão atacadas pelo governo Bolsonaro como, enfim, local de balbúrdia e outros termos ainda menos elogiosos, digamos, né? Eu diria que esse diálogo entre política e a ciência sempre foi fundamental, não só para as forças de esquerda, mas para todos os políticos, gestores públicos, enfim, que se quisessem sérios e desejosos, enfim, de produzir diagnósticos mais precisos sobre os problemas da sociedade e, a partir daí, construir, então, políticas públicas que endereçassem com mais eficiência e sensibilidade esses problemas. Hoje, mais do que nunca, percebemos, né, enfim, o quanto o conhecimento científico é importante para pensar a sociedade e ajudar a resolver suas demandas, né? Obviamente, a ciência não tem o monopólio do conhecimento, mas é necessário sempre ficar atento ao que ela tem a oferecer, né? E, nesse sentido, então, fortalecer a universidade é um dever primordial da política. Talvez até a gente possa dizer que parte da esquerda, é bom lembrar, se afastou da universidade em algum momento. E aí eu lembro aquilo que citei há pouco sobre severos cortes no orçamento do MEC, destinado especialmente ao ensino superior, realizados no segundo mandato da Dilma. Lembro também da falta de reajuste para bolsas de pós-graduação que estão congeladas desde 2013. Né? Quer dizer, teve aí vários anos ainda dentro do governo Dilma e essas situações ficaram postas, né? Então, os últimos tempos da esquerda no poder tiveram algumas ações questionáveis em termos de gestão orçamentária e fortalecimento das universidades públicas. Por outro lado, e é preciso fazer esse parêntese, não se pode esquecer também do quanto os governos da esquerda colaboraram para que a universidade fosse minimamente digna desse termo, né? Como um local, enfim, que reúne um universo plural de mentalidades e potencialidades. Ainda que longe do ideal, as políticas afirmativas, para ficar em apenas um exemplo, que talvez seja até o mais representativo, foram fundamentais para que a universidade se tornasse um pouco menos branca, um pouco menos rica, um pouco menos elitista, né? Quanto ao sucesso eleitoral do discurso bolsonarista, uma hipótese com que eu tenho trabalhado quando analiso essa questão é que, assim como outros setores, a própria academia falhou em antever o estado de coisas em que hoje a gente se encontra. Ou, ao menos, não se conseguiu fazer ouvir. Se é que viu, né, não se fez ouvir sobre isso. E os sinais estavam aí, né? Era uma fala aqui, um outdoor que aparecia ali, um adesivo ali adiante, uma mensagem de WhatsApp lá na frente, um pichuleco e um pato inflável na praça ali do lado, 1 ou 2 pontos percentuais a mais na pesquisa de intenção de votos, né? O fato é que a eleição do Bolsonaro, claro, está ancorada em questões internas da política brasileira, especialmente o desgaste do PT e com ele a esquerda como um todo, né? A partir da imbricação de um antipetismo histórico com um lavajatismo então ascendente, e de uma crise política com uma crise econômica, entre outros fatores, né? Mas ela também está relacionada a acontecimentos do cenário externo, do qual
a eleição do Bolsonaro foi só mais uma manifestação. Claro, para nós, como a gente vive aqui, foi a mais importante dessas manifestações. Boa parte da eleição do Bolsonaro, claro, passou por uma leitura social de que isso tudo que está aí, ou esses todos que estão aí, né, não servem mais, não dão conta dos problemas que eles disseram que ia resolver, eles, a esquerda, enfim, as outras forças democráticas disseram que ia resolver. Mas teve muito a ver também com uma questão de método e de oportunidade. Senão, vejamos, olha só, uma direita de cores mais radicais, nacionalista, xenofóbica mesmo, autoritária, obscurantista, fascistoide e apelativa, soube explorar fora do Brasil, angústias sociais que poderíamos resumir como uma reação antissistema, né? E que resultaram na extravasão de discursos que promoviam a ideia da democracia como fraqueza e do outro, esse outro com O maiúsculo, como inimigo, né? Poderíamos até chamar aqui a psicanálise para nos ajudar a entender esse fenômeno. Mas, para não alongar a conversa, podemos dizer que esse contexto levou à conquista de espaços políticos importantes por representantes da extrema-direita em países tão diversos quanto Filipinas, quanto Hungria, Itália, Polônia, Reino Unido, Estados Unidos e, claro, o Brasil, né? Eu destaco desses casos o do Reino Unido, em que o processo de ruptura com a União Europeia, né, o chamado Brexit, foi emblemático dessa ideia do nós contra eles, e soma a ele o caso também dos Estados Unidos, em que a eleição do Trump teve o mesmo eixo discursivo, né? Mais do que isso, eu acho que o que liga esses casos específicos ao do Brasil foi a forma como essas propostas tiveram vazão por meio das redes sociais, para conquistar o eleitorado a seu favor, né? Não que a coisa em si fosse nova. As eleições do Obama nos Estados Unidos já tinham feito um uso forte, né, vigoroso mesmo, das redes. No caso do Trump, do Brexit e mesmo do Bolsonaro aqui, entre outros, né, o sucesso eleitoral aconteceu pela junção do afetivo com o tecnológico, né? Enquanto suas propostas simplistas e sedutoras, de fácil recepção, enfim, né, vendendo soluções fáceis para problemas complexos, se disseminavam pelo digital, né, manejando algoritmos que, entre aspas, cercavam os eleitores e faziam deles próprios disseminadores de conteúdos e fiadores de credibilidade, né? Seus críticos, por outro lado, ingenuamente democráticos, digamos, operavam no analógico, compondo grupos de discussão, analisando dados à luz da razão e da sensibilidade, etc., né? Não podemos esquecer aqui também da importância, nesse sentido, né, de figuras como Steve Bannon, né, e da Cambridge Analytica, né, enfim, alvo de escândalo, né, mundialmente conhecido, na articulação de todo esse projeto metodológico, né, e no fundo, claro, ideológico, né, de uso de algoritmos para fins políticos. Não que o uso de algoritmo por si só seja nocivo, né, e nos beneficiam, de certa forma, diariamente, nos contatos que fizemos, né, via redes, né, e pessoas com quem nos reaproximamos muitas vezes, né, via conexões que os algoritmos nos proporcionam, enfim. Mas, nesse caso, o uso foi bastante questionável, né, enfim, por questões que a gente pode discutir em outro momento, mas que estão aí nos noticiários, né. Enfim, parte da esquerda já se deu conta de que a proximidade com o povo envolve, sim, a rua, mas envolve também as redes. É um ponto sem retorno, né? Seja como for, e com perdão do clichê, uma expressão que talvez resuma o desafio da esquerda, né, frente a tudo isso, especialmente se couber a ela a tarefa de liderar o enfrentamento do, diria, trágico legado da pandemia, é se conectar ao povo. Esse é o grande desafio. Diego, na última eleição municipal, nós percebemos um encolhimento dos partidos de esquerda aqui na região do Vale do Caí. Quais fatores que podem ter colaborado para isso? É algo que pode mudar daqui a 4 anos? Em Montenegro, como em boa parte do interior do estado, né, e mesmo na região sul, né, onde prevalece uma mentalidade coletiva, um ethos, digamos, rural do campo, da tradição, do conservadorismo,
os partidos de esquerda têm uma histórica dificuldade de vender seu peixe, né? Isso porque, em boa parte, ela é constituída como força política urbana, né? Seja por seu papel indutor nas lutas dos trabalhadores, demograficamente, melhor dizendo, se concentra na cidade, e outras forças, enfim, movimento estudantil, né, movimento sindical, as lutas da classe média contra a ditadura, enfim, tudo isso posiciona, digamos assim, geograficamente, né, a esquerda mais na cidade, né? Então ela sempre teve dificuldade de ocupar espaço para além da região metropolitana e alguns centros urbanos do interior do estado, como Caxias, Pelotas, Santa Maria, Vale dos Sinos, né? São Leopoldo, especialmente. Não por acaso regiões universitárias e industrializadas, né? Sem contar, obviamente, todo o reflexo do jogo político mais amplo, nacional e, inclusive, internacional, que nele respinga, né? Em que um pensamento conservador, absolutamente retrógrado, mas bem articulado e capilarizado, via WhatsApp, no caso do Brasil, ou redes sociais em geral, como a gente acabou de falar, né? Bem lançou bases no interior do país, né? E há também, e não menos importante, o já tão comentado aqui, desgaste das forças ligadas à esquerda, dentro e fora do jogo político. E aí, fora do jogo político, a gente pode pensar, por exemplo, no movimento sindical, né? E quanto ao que a reforma trabalhista também colaborou bastante, né, minando as fontes de financiamento dos sindicatos. Enfim, tudo isso posto, a pergunta se pode mudar esse cenário no contexto local de Montenegro, eu diria que, embora difícil, sim, é possível, né? Inclusive porque até lá, até o próximo pleito municipal, a gente vai ter aí, no meio do caminho, uma eleição geral, que promete fortes emoções, né? Com um realinhamento de forças, propostas e de recursos políticos, né? Esse processo, por óbvio, vai ter reflexos no âmbito local e uma eventual vitória de forças inclinadas à esquerda no espectro político, né, nas eleições gerais, vai trazer efeitos os mais diversos, né, para os níveis regionais e locais, né? Seja dando eco, seja refutando novas configurações ideológicas que venham a se desenhar no plano federal, né? E a gente tem que lembrar também que a próxima eleição é a eleição geral, né? E a eleição geral ela é de nível federal, mas também estadual, com disputas que envolvem o governo do estado e a Assembleia, né, que umbilicalmente está ligada ao que se passa na política de nível municipal, né? Os deputados estaduais, enfim, estão sempre conectados com seus currais, né, eleitorais. E aí o papel dos vereadores e de tudo que acontece no jogo político local né, tem um contato direto com essa eleição que, teoricamente, é de outro plano, né, político, assim, de outra dimensão. E aí, como consequência disso, então, a gente não pode esquecer de contingências também, né, ligadas ao jogo político de curto alcance no tempo e no espaço. Por exemplo, uma eventual mudança de partido de um deputado, e até mesmo de orientação política mesmo, né, não só do partido, enfim, pode arrastar consigo muitos vereadores ou pretendentes, enfim, a cadeiras nas câmaras municipais, que tinham, enfim, esse deputado como âncora política, seja do ajutório com santinhos aos atalhos, entre aspas, que esse deputado, né, proporciona a esses vereadores na capital, seja a estadual, seja a federal, né? Também a gente poderia pensar na emergência de uma liderança política de determinada região, mas que quer expandir sua influência aqui e ali e vai levar, enfim, a cooptação de políticos locais, né? Também outro exemplo sobre essas contingências, né, que acontecem na política de curto alcance de que eu falo, seriam disputas internas por espaço nos partidos que também vão produzir a famosa dança das cadeiras nas legendas. Enfim, por essas e por outras razões, a gente tem visto nos últimos anos movimentos até muito curiosos no cenário local, porque tudo isso que eu falei até agora, a gente percebe em Montenegro, né? Também, por que não? Né?
Então, assim, mas no caso específico de Montenegro, a gente tem algumas manifestações de como, né, essas coisas todas vão desaguar em movimentos políticos até bastante curiosos, né, como eu digo. Então, a gente vê, por exemplo, sindicalista que vai do PSB para o PL, é ex-vereador que vai do PT para os Republicanos, debandada, por assim dizer, do PP, né, do Partido Progressista, para o PSB, né, embora hoje nem tão à esquerda, né, continua sendo, né, pertencendo a esse campo. É vice-prefeito eleito pelo PSOL, que é expulso por ter se aliado ao PDT. É o bolsonarismo já presente na Câmara também. Então, isso tudo sem contar, né, a recém-descoberta vocação da política montenegrina em derrubar seus prefeitos, né, ou tentar, pelo menos. Enfim, a política é feita de grandes debates, mas também de fatos mundanos, né? E essa chimia geral, se os tropicalistas me permitirem a expressão, e o caráter cíclico que eventualmente dá o tom do jogo político, colocam todas as condições para que a esquerda possa, sim, reconquistar algum espaço na região, né? Então, é improvável, mas é possível, né, que daqui a 4 anos, né, arredondando para cima, a esquerda possa, talvez, reconquistar espaço, né, o espaço institucional, digamos assim, na política de Montenegro. Beleza. Diego, para a gente terminar, não tomar mais tanto teu tempo, eu sei que é uma pergunta um tanto quanto geral, né? Um tanto quanto abrangente, mas o que a gente pode aguardar nesses, também arredondando, últimos 20 meses de governo do Bolsonaro? E será que ele permanece na presidência nesses 20 meses? Assim, como é que tu consegue antever esse cenário? Eu acho que incerteza seria uma palavra que, de certa forma, resumiria bem, né, o que ainda está pela frente aí, né? Desde os primeiros dias do governo, ou até mesmo antes do governo começar, né, a produção de instabilidade, em tese, contra si próprio, né, o caos mesmo, nos levava a pensar que, não, tudo bem, a oposição está desarticulada, não chega a ser um problema, porque o governo mesmo trata de se enfraquecer, né? E depois se passou a perceber que, de uma forma ou outra, tratava-se mesmo de uma estratégia, né, do governo. Produzindo crise, fabricando novos e sedimentando velhos inimigos, transferindo a culpa dos erros, expurgando aliados que estão sob holofotes, né? Perseguindo servidores, armando o país, protegendo a família, fazendo algum trocadilho infame, enfim, jogando para a torcida, né? Desviando dos tocos do caminho em vez de retirá-los dali, né, o que convenhamos é bem mais fácil. Com tudo isso, né, fazendo todo esse tipo de coisa, o Bolsonaro consegue desviar o olhar de uma parte do eleitorado, né, que, embora já reduzido, ainda mantém um nível de popularidade não muito folgado, mas confortável o suficiente para sustentar ele no cargo. Né? Enquanto isso, a oposição, tentando cumprir minimamente seu papel, né, produz uma grita aqui e ali, ajuiza alguma medida judicial a colar e acaba por involuntariamente alimentar ainda mais esse circuito, né, de aposta, recua, dobra aposta, né, que a gente tem visto ao longo do governo, né? Em muitas oportunidades, a melhor oposição, quem tem feito, vejam só, de fato, é o dito centrão, que de certo não tem nada, enfim, mas se não por contrariar o governo, por limitar o governo, impondo a ele alguns tocos, né, usando novamente a metáfora, de que ele não consegue desviar. E a gente pode pensar agora na tramitação do orçamento desse ano, sancionado de maneira inédita, no último dia legalmente possível para isso, para dar conta de acomodar emendas prometidas, emendas parlamentares, enfim, e passar tesouro em gastos fundamentais. E aí a gente pensa num exemplo que talvez até não seja o mais complicado, mas é o mais representativo, que é o corte de orçamento destinado ao censo, né? Ou seja, não vamos produzir informação de qualidade sobre o país, né? É uma crise, a produção de uma crise epistemológica, quase, a partir de uma medida como essa. Mas, enfim, a imprensa, que é também um ator importante, né, nesse cenário, ela
por seu lado, está presa no cercadinho, ou está envolvida com checagem de fake news, para o bem e para o mal, né, sendo sujeito ou sendo objeto de checagem, né, ou está pendurada no chapéu, né, de quem que tem que passar no Ministério das Comunicações, não por acaso hoje sob o comando do genro de um barão da mídia nacional, né, para ver se consegue manter suas receitas com publicidade do governo. Enfim, né, e aí a gente, né, se depara com manifestações da mais pura caquistocracia, né, como um horizonte a possivelmente nos encontrar nos próximos 20 meses. E aí a gente lembra de manifestações dessa caquistocracia sob a forma de a boiada que passa, a China que não presta, se fosse o Haddad estava todo mundo em casa, tem que deixar de ser um país de maricas, vão ficar chorando até quando, a eleição é uma fraude, STF que não deixa governar, CPF cancelado, enfim. Né? Tudo isso que a gente já ouviu, tudo nos leva aqui que vamos continuar ouvindo, né? Isso como um reflexo de uma falta de condição de condução, né, do país, e especificamente da pandemia, né, da resposta do governo à pandemia. Quanto ao que realmente importa, então, até o fim do mandato, infelizmente, eu acredito que ainda vamos seguir empilhando mortes, que hoje já chegam a quase 400 mil. Né? Pelo ritmo da vacinação, em boa parte atrapalhado pela aceitação oficial envergonhada e tardia, e até hoje ainda carente de convicção, né, de que é esta, a vacinação, enfim, uma solução válida, o cenário que vem pela frente não deve ser menos catastrófico, né? A gente pode lembrar que só a vacina da Pfizer foi, tipo Cristo, assim, negada 3 vezes, né? Quem diria pelo Messias. Né? A Coronavac, que numa ampola junta Dória e China, né, 2 inimigos da liberdade, né, até hoje segue sofrendo maledicências, né, a despeito de responder por mais de 80% das doses já aplicadas, cujo total, por sua vez, até agora não alcançou 15% da população, pensem. Enfim, teremos ainda, eu acho, desdobramentos de mais uma CPI, a da Covid, né, que embora tenha um potencial escandalizador, dado seu fato gerador, né, deve trazer algum desgaste para o governo e aumentar o custo do apoio do Centrão. Né? Mas provavelmente vai acabar limitando seus efeitos a um boi de piranha chamado Eduardo Pazuello, e de quebra ainda, por conta exatamente disso, livrar a barra do morador do Alvorada, né, para que siga, enfim, sua eterna campanha eleitoral. Enfim, eu acho que esse é o cenário, eu acho que, infelizmente, ele não é otimista, mas é o que os fatores atualmente postos à nossa leitura deixam antever. Né? É isso. Então, Diego, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Foi muito bacana conversar contigo nessa noite. Eu agradeço mais uma vez o convite de vocês, a Cássio, Manuela, o apoio do João aí, que está por trás de tudo isso também, dando todo o suporte aí. Peço desculpas talvez por alguma resposta mais alongada, mas é que de fato as questões elas são bastante candentes, assim, né, e nos fazem pensar sobre tudo que está posto aí, sobre até onde isso vai nos levar, né. Então é isso aí, agradeço de novo o convite de vocês, sucesso no projeto e fico à disposição para ajudar vocês quando for necessário. Obrigado. Isso aí, valeu, grande Diego, e assim chegamos ao final do Papo de Montenegrino, mas antes, dica daqui. A minha dica de hoje é um perfil no Instagram que todo mundo precisa seguir, é quase uma obrigação, que é o @aambientalia. Ele é mantido pela Natália Fontoura, engenheira ambiental aqui de Montenegro, que quase diariamente dá dicas bem práticas e acessíveis de como a gente pode levar uma vida mais sustentável e em harmonia com a natureza. Atualmente, a Natália mora no Canadá
e também conta um pouquinho sobre as diferenças entre os países, quando o assunto é conscientização e cuidados com o meio ambiente. Então vale a pena acompanhar lá no Instagram, @aambientalia. Boa, Manu. E a minha dica, já que a temperatura começou a cair, é para você seguir a Gran Vino no Instagram, empresa administrada por um jovem casal de Montenegro, pioneira no delivery de vinhos, né, o Túlio e a Amanda. É um modelo muito legal, assim, tu pede pelo WhatsApp, eles levam vinho, espumante, te entregam em casa. E é um projeto que aqui de Montenegro e acabou de completar 1 ano. Então segue lá no Instagram, @gran_vino no Instagram ou no Facebook. Ótima dica. Encerramos assim essa edição do Papo de Montenegrino. Valeu, Cássio, João e todos os nossos ouvintes da Podesfera. E não esqueça, episódio novo todas as quintas-feiras às 10 da manhã. Tchau! Tchau, Manu, João, internautas. Importante, segue a gente lá nas redes sociais, @Papo de Montenegrino, e até semana que vem.